agora vou chamar o professor Reinaldo Medeiros. Não é professor, mas a gente fica com o hábito de chamar, porque todos os nossos convidados são Reinaldo Medeiros. Deixa eu apresentar o Reinaldo aqui. Reinaldo é graduado em Química pelo IFRJ, Instituto Federal do Rio de Janeiro, possui 20 anos de experiência em segurança da informação, foi agraciado com o prêmio A Nata da Segurança da Informação de 2005, é autor de 2 livros no Brasil e coautor de um outro livro em inglês pela IBM americana, foi contratado por diversas empresas, como IBM, Citibank, e implantou projetos de segurança também em diversas outras empresas, dentre elas a Petrobras, BR Distribuidora, Claro, Ponto Frio, Icatu, Rede Dó, Sul América. São tantas empresas aqui, Reinaldo, eu não vou, né? Reinaldo, seja bem-vindo. É um grande prazer ter você aqui conversando com os nossos gestores e professores, educadores da rede municipal de Duque de Caxias, tá bom? Precisamos dessa formação. Então, você bateu um papo inbox da organização junto com o Sérgio, agora você completa a fala com uma outra pegada, uma outra abordagem, e aí o espaço é todo seu, tá bom? Obrigado, Kate. É um prazer enorme estar aqui numa sala chamada Paulo Freire, é um orgulho imenso. Boa noite a todas e a todos os presentes. E vamos ver se a gente consegue dar uma abordagem interessante ao assunto, né? Eu tenho 55 anos, digamos que esteja levemente calvo, estou no meu quarto, aqui atrás de mim está a minha cama, estou com uma camisa polo vermelha, pele tendendo ao branco, né, vamos dizer assim, mas acho que é isso. Faltou alguma coisa? Bem, podemos começar, pode colocar a apresentação no ar. Uma caricatura aí do Paulo Freire, tá? Vamos parabenizar também o Sérgio, porque em meia hora falar tudo que ele falou sobre segurança da informação é um feito digno de nota. Parabéns, Sérgio, gostei muito da sua apresentação, tá? Mas a minha abordagem, a gente combinou antes, tá? O Sérgio ia abordar a segurança da informação, estrito senso, né? E eu vou partir mais para uma coisa voltada à educação. Vou estar colocando minhas mãos numa área que não é exatamente a que eu mais entendo, né? Eu sou técnico na área de segurança, mas andei dando uma estudada, né, nas questões de algoritmo e no desenvolvimento que eles provocam nos seres humanos. Então, eu vou partir por aí, ok? Pode passar? Essa é a nossa agenda. Vou falar rapidamente da internet, um pouquinho de filosofia, algoritmos em redes sociais, as redes sociais em si, muito brevemente sobre Deep Web, cyberbullying e incels, o resultado desse caldo de cultura, né? As coisas relacionadas à internet também, em relação à nossa sociedade, né? Ou seja, coisas fora da internet, as mitigações que são possíveis, né? A Finlândia, como exemplo, o monitoramento, os riscos dele, e depois a gente abre para as perguntas, ok? Pode passar, por favor. Bem, vamos começar. Tinha passado uma a mais, né? Tá. A internet começou lá nos anos 60, final dos anos 60, junto com o Unix, e a primeira transmissão de internet foi em 69, numa rede chamada ARPANET, entre as universidades de Stanford e a Universidade da Califórnia. E até 1994, aproximadamente, até o início dos anos 90, era exclusivamente para pesquisadores, estudantes, algumas ONGs. E a partir de 94 virou uma rede universal como nós a conhecemos hoje, tá? Começou a www, a nossa web conhecida atualmente, e virou uma rede comercial, e os problemas que já existiam antes se intensificaram. Tem um cara que eu gosto muito, o Humberto Eco, que ele comenta que o drama da internet é que ele promoveu o idiota da aldeia ao portador da verdade. E as redes sociais deram direito à palavra a uma legião de pessoas que antigamente não teriam problema nenhum, tá?
porque só os em torno os ouviriam, né? E a internet permite que a gente encontre pessoas diversas ou semelhantes a nós. Próximo. Bem, agora eu vou me arriscar e já começo logo pedindo desculpa ao Platão, né? Porque é um tema de filosofia, eu não sou formado em filosofia. Então, assim, desculpa Platão, mas vou tentar resumir em pouquíssimos minutos uma teoria que é bem interessante, tá? Vocês estão vendo aí um desenho? Então, vamos imaginar, não sei se vocês conseguem... Não, meu mouse não está aparecendo, né? Então, vamos ver esse cara que está no canto superior à direita. Ele estava aqui embaixo, atrás desse muro, junto com essas sombras. E ele só via essas sombras na parede, ok? E essas sombras eram o reflexo de uma fogueira e alguns objetos aqui em cima do muro. Conseguem perceber, né? Só que essas pessoas estão aqui dentro dessa caverna e nunca viram o lado de fora. Tá? O universo que elas conhecem é essa caverna aqui com essas imagens que estão refletidas na parede. Em algum dia, em algum momento, um deles conseguiu se soltar. Isso aqui é uma representação muito pequena, tá? A caverna de Platão, na verdade, é muito maior e muito mais complexa. Mas ele conseguiu se soltar e se arranhou todo e conseguiu ver o universo do lado de fora. Ele viu, caramba, não é aquilo que a gente vivia. O universo do lado de fora é diferente. Bem, ele voltou todo estropiado, todo ferrado para dentro da caverna e foi avisar os demais amigos, né? Gente, o universo é diferente disso que a gente está vendo aqui. É outra coisa. Bem, o homem é um animal social e ele tem que ser aceito pelo meio. As pessoas que estavam ali dentro da caverna e que não viam o lado de fora, não acreditaram nele, porque parecia um absurdo. Né? A gente acredita no que a gente vê, a gente acredita no que está no nosso entorno. E as pessoas que estão naquele universo, naquele caldo de cultura, só veem aquelas coisas, então é aquilo que eles acreditam. Aí tem aquele velho ditado, né? Em terra de cego quem tem um olho é rei. Na verdade, não. Em terra de cego quem tem um olho é maluco, que vai falar de cores, de flores, de um monte de coisa que as pessoas não estão vendo. Tá? Se entrar no mérito se é certo ou errado, a gente tem alguns exemplos disso. Por exemplo, na Coreia do Norte, se você perguntar para qualquer cidadão da Coreia do Norte, eles vão dizer que aquele líder dele, o Kim Jong-un, acho que o nome é esse, é o maior líder de todos os tempos e que a Coreia do Norte é uma potência mundial e que eles estão super bem. A gente vê isso em outros meios também, tá? Nos meios religiosos, nos meios militares, ou seja, o grupo acaba formando a consciência do seu próprio grupo. Médicos têm um certo comportamento, militares têm outro comportamento, as religiões têm um outro comportamento e são, né, como a gente já viu, né, o homem é um animal social, o homem é fruto do meio em que ele vive, de uma certa forma, de uma grande parte. Por que eu estou falando isso? Isso não tem nada a ver com informática, certo? A gente vai ver mais adiante. Mas, assim, guarda esse conceito para a gente ver que isso tem tudo a ver com as bolhas que a internet produz, tá? Bolha da internet, a gente já viu isso acontecer, né? Próximo, por favor. Acho que pulou uma, ou duas, talvez. Volta mais uma? Não, é isso. Algoritmos. Nesse fluxo aí que está aparecendo no canto inferior à direita, tem ali início, faça A valer 5, faça B valer 1, faça B valer A vezes B. Isso é um fluxograma típico de um algoritmo. Você desenha isso dessa forma e passa para um programador. E o programador vai fazer alguma coisa parecido com o que está aí no seu canto superior direito, que é um código de programação. Tá? Aí, se não me engano, é Python, provavelmente, ou Java, não tenho certeza. Então é melhor não falar bobagem. Então, isso aí é um código de programação, ok? Isso é típico um algoritmo. Você programa aquilo que você quer que apareça na tela, aquilo que funciona, né, que você precisa que um programa de computador faça. Só que os algoritmos não fazem só isso. As redes sociais todas, elas possuem algoritmos. Tá? E nas redes sociais, a função do algoritmo é fazer com que você fique o máximo possível online nas redes sociais. Por que as redes sociais fazem isso? Porque eles vendem propaganda.
E a propaganda serve para você comprar coisas. E você comprando coisas, quando você clica numa propaganda, a rede social ganha um dinheiro. Tá? Então, para eles fazerem com que você fique o máximo de tempo possível dentro das redes sociais, eles têm que saber muita coisa a seu respeito. E como o Sérgio falou anteriormente, é bom você evitar informar tudo a seu respeito para as redes sociais. Porque elas sabem, na verdade, o que gera engajamento em você. Sei lá, se você é uma pessoa que luta pela preservação da Amazônia, você vai querer ver preservação da Amazônia. Se você gosta de armas, você vai querer ver anúncio de armas. E eles sabem exatamente o que nós gostamos. Tá? A privacidade nossa na internet é praticamente zero se você usa redes sociais. E até mesmo se não usar, tá? Mas isso é uma discussão mais longa. E o que gera engajamento? Você está dirigindo pela Avenida Brasil. Tem uma criança andando com um balão e uma flor na outra mão. Isso não gera engarrafamento, mas se tiver uma batida de automóvel, todo mundo vai parar para olhar. Então, assim, as pessoas não veem exatamente o que é belo, o que é singelo, as pessoas veem o que é desastroso, tá? E o discurso de ódio é uma das coisas que mais engaja na internet. Se você fala mal, grita, reclama, coloca uma coisa assim, olha, isso aqui, poxa, que absurdo. Isso faz com que as pessoas fiquem na internet, porque odiar é muito mais, como se diz, provoca muito mais engajamento do que oi, tudo bem, como vai você, etc, bom dia, boa noite, tá? Os algoritmos são desenhados, alguns deles, exclusivamente para você. Quem nunca fez uma pesquisa no Google sobre, sei lá, uma camiseta e chegou no Facebook e aquela camiseta está lá aparecendo para você, ou aquela calça jeans, ou aquele tênis, ou aquele relógio. Os cookies existem para isso, para rastrear o que você faz na internet, e os algoritmos utilizam esses cookies para poder te capturar e te fazer ficar mais tempo na rede social, gerando compras, mudando a sua opção política, tá? E como eles fazem isso? Por exemplo, eu posso ser um candidato a deputado federal e sei lá, para Kate, que adora pagode, eu vou falar bem do pagode, falar uma coisa maravilhosa, né? Mas já para Camila, que só gosta de música erudita, eu vou apresentar coisas de música erudita, ou para o Reinaldo, que é a favor da educação, vou falar de coisas relacionadas à educação, o mesmo político. Tá? Ele pode utilizar algoritmos para atingir você, independente do que ele vai fazer mesmo. Né? Isso sempre aconteceu. O político sempre foi em favela, nas comunidades, em todos os lugares, prometeu um monte de coisa que ele não vai fazer. Só que com os algoritmos, e conhecendo cada um de nós, eles podem fazer isso individualmente para você. Ou seja, aquele político que é um cara só, ele aparece de uma forma diferente para o Reinaldo, para a Kate, para a Camila. Tá? E, óbvio, tentando agradar a Kate, o Reinaldo e a Camila. Isso tem alguns vários exemplos sobre isso, né? Por exemplo, a Grã-Bretanha saiu da União Europeia, o Brexit, e foi manipulado através de uma empresa de manipulação de dados chamada Cambridge Analytica. Essa empresa fecharam com ela porque o escândalo foi descoberto, mas foi a partir do Facebook e utilizando algoritmos eles conseguiram manipular a população da Grã-Bretanha inteira, inteira não, né? Porque não foi de goleada, mas uma boa parcela foi manipulada ao ponto de votar a favor do Brexit, que ferrou completamente com a Grã-Bretanha. Eles estão num perrengue danado para se recuperar em relação a isso. Peço desculpa um pouco pela minha voz, mas eu andei com sinusite, então ainda estou um pouquinho rouco, né? Então, um exemplo mais próximo da gente aqui foi em 2018 a eleição do ex-governador empichado Wilson Witzel. Na véspera da eleição ele era traço nas pesquisas, e no dia da eleição ele ganhou, praticamente. No dia do primeiro turno, né? E depois ganhou no segundo, graças à manipulação de vários grupos de WhatsApp. Tá? A mesma coisa aconteceu em Zema. Eram dois candidatos que ninguém acreditava minimamente que poderiam convencer. Né? Bem, conseguiram fazer o gancho entre algoritmos em redes sociais, o que a gente falou atrás sobre a caverna de Platão? Nós, na internet, estamos, de uma certa forma, numa caverna de Platão, que são as nossas bolhas, que são geradas
a partir das redes sociais e dos algoritmos. Pode passar, por favor? Bem, vamos falar um pouquinho das redes sociais. Facebook, Instagram, acho que todo mundo conhece. O WhatsApp, infelizmente, todo mundo conhece, é inevitável, tá? Mas vamos falar um pouquinho rapidamente deles. O Twitter é texto, é uma rede social onde também o engajamento se dá muito pelo ódio. Ontem teve uma publicidade linda sobre um carro da Volkswagen e no Twitter foi um festival de xingamentos. Com alguma razão, você pode problematizar ou não as coisas, tá? No Facebook, como eu já comentei, engajamento a partir dos algoritmos. No Instagram, um pouco parecido também. O WhatsApp, assim como o Telegram, Signal. Telegram, menos conhecido, Signal quase ninguém usa, mas são redes que são shadow, porque elas são criptografadas. Então, a gente não sabe o que se passa nos grupos. Grupos de Telegram e muitos grupos de WhatsApp são fontes gigantescas de ódio, de fake news, de manipulação de informação. Isso está um pouco melhor do que foi em 2018, mas ainda assim é muito, muito ruim. YouTube, o algoritmo também gera publicidade de acordo com quem paga, tá? Então, assim, quem tem dinheiro mostra o que você vai ver no YouTube. O algoritmo te apresenta não exatamente aquilo que você gosta, também apresenta o que você gosta, mas apresenta o que pagam, o que eles fornecem como forma de impulsionamento financeiro. TikTok, videozinho bobo, né? Mas é aquela coisa que te vicia também e vive também de publicidade. Na moda, e ficou famoso esses dias, em função de matérias no Fantástico, nós temos o Discord. Discord é uma rede que é fundamentalmente voltada para games, e para fazer essa apresentação aqui, eu me dei o trabalho de criar um usuário meu no Discord. Eu sei que meu filho também usa, vários amigos mais jovens usam. Resolvi ver. Eu fiquei... primeiro vi a matéria no Fantástico, né, também, e fiquei assustado com algumas coisas, porque eu tive que procurar um pouco no submundo, mas na aparência do Discord, no que ele tem de importante, é muito, muito interessante. O Discord tem coisas fantásticas, como grupos para aprendizado de inglês, em que você tem gente do mundo inteiro que está lá para estudar inglês. E você pode fazer chamada de vídeo, isso é de graça. Tem várias ferramentas educacionais que estão lá no Discord. Então, vendo as matérias no Fantástico, me parece assim, caramba, o Discord é um inferno. E tem o 4chan. O 4chan já é um pouco mais problemático. Nada disso que eu listei é Deep Web, tá? Isso tudo é internet ok, bonitinha, que todo mundo consegue acessar com o endereço lá bacana. Mas o 4chan, ele foi meio que capturado por grupos de discussão de direita, de ódio, e você pode entrar de forma anônima, então tem muita coisa, muitos dos acidentes ou incidentes que aconteceram em escolas nos Estados Unidos, inclusive aqui no Brasil, se não me engano, em Guarulhos, surgiram em chats, em grupos de discussão do 4chan. Temos aqui um problema. Mas vamos voltar lá para 1994, quando a internet era 94 até 98, 99, mais ou menos, tá? Quando a internet ainda não tinha essa cara que tem hoje com esse monte de íconezinhos bonitinhos. Nós usávamos um negócio chamado Usenet, que eram grupos de discussão. E nesses grupos de discussão, que eram grupos espalhados pelo mundo inteiro, tá? Era descentralizado, você tinha coisas fantásticas, como eu, por exemplo, entrava num grupo em que eu conseguia discutir cinema polonês e via gente que gostava de Kiełowski, assim como eu. Opa, isso eu não acho na esquina, eu não consigo achar aqui do lado. Aí você vai para o Discord, tem mais ou menos a mesma coisa. Você consegue achar gente com interesses similares aos seus. E você não consegue achar isso na sua esquina. Você não consegue achar isso na sua sala de aula. Às vezes não vai achar na sua universidade. Tá? A mesma coisa tinha em IRC. E IRC era conversa via chat em tempo real. Aliás, achei o Discord muito parecido com o IRC. Só que com vídeo, foto, um monte de coisa, que o IRC era basicamente texto. E no IRC também era a mesma coisa. Eu conseguia procurar grupos
assim, de assuntos muitíssimo interessantes. Mas se você quisesse, você poderia procurar coisas do submundo. E existe em qualquer área dessas. Tá? Existe no Discord, no 4chan, existia no Znet, existia no IRC. Então, assim, gente ruim e gente boa existe em tudo quanto é canto. E na internet não é diferente. O que nós temos de diferença da internet para o mundo real? Na internet a gente consegue formar grupos com mais facilidade. Você não conseguiria juntar um pedófilo de Nova York com outro de Bauru e outro de Teresópolis e se encontrar facilmente. Na internet isso é possível. Esse é um problema que nós temos, fundamentalmente. E isso, óbvio, influencia negativamente nas escolas. E nas escolas não, as escolas. Ok? Eu acho que não ficou nada para falar sobre isso, mas se ficou, a gente fala mais um pouquinho. Pode passar, por favor. Quem viu De Volta para o Futuro? Esse é o Biff, e esse à direita é o pai do Marty McFly. E o Marty McFly voltando no passado, esse cara aí de colete vermelho, vendo o pai apanhar de um cara que faz bullying, né? Então, assim, o bullying é uma coisa histórica, existe desde sempre. Qual a diferença do cyberbullying para o bullying? O bullying ficava restrito a um ambiente físico. O cyberbullying não. Tem longo alcance e consegue viralizar pelas redes sociais e vai até parar no Fantástico. É péssimo. Voltando um pouquinho aí, Deep Web. Muito se fala de Deep Web e pouco se sabe a respeito dela, porque Deep Web não é indexável. Então, assim, a internet são um monte de computadores, um monte de páginas, e que tem seus endereços IPs. Na Deep Web, isso não é cristalizado. Você não vai lá em, sei lá, vou dar um exemplo, deepweb.com.br e vai achar uma página da Deep Web. Não. Você tem que ir no endereço IP e pouca gente sabe. Então, é muito utilizado para dar golpes, para reunião de picaretas, reunião de... Eu não chamo de hackers, né? Como o Sérgio falou, tem o nome cracker, mas eu chamo de golpistas mesmo, virtuais, são canalhas, gente que não presta, não necessariamente hacker. Hacker é uma palavra que eu tenho um prazer muito grande com ela, porque define pessoas que são inteligentes e com alto conhecimento técnico. Esses caras têm conhecimento técnico, como o Sérgio falou, também tem. Mas eu não classifico assim, não. São mais realmente crackers e bandidos. Então, assim, a Deep Web é muito utilizada para práticas ilegais. E desse caldo de cultura de cyberbullying e Deep Web, e de 4chan, inclusive, voltando na página anterior, né? Voltando lá para o nosso camarada, o Discord, muitos games também. O game era um troço extremamente viciante. Então, esse caldo de cultura de cyberbullying, deep web, 4chan, com canais em que você conhece os seus iguais, você consegue gerar os incels, tá? Que são esses adolescentes, pré-adolescentes, pós-adolescentes, jovens, que são misóginos, machistas, normalmente tendendo ao fascismo, e que só se sentem bem entre eles, né? A origem disso, óbvio, não é só isso. Nós temos outras questões, né? Mas com esse caldo de cultura, e a gente voltando lá na caverna de Platão, nas bolhas, em como os algoritmos funcionam, nós temos isso. E esses incels, de um modo geral, tá? São os caras que atacam as escolas, que cometem esses crimes contra as escolas. Próximo, por gentileza. Tirando um pouco dos incels, mas na internet a gente acaba vendo coisas como essa, tá? Um universo paralelo e uma completa distopia. Nós que eu digo, a humanidade teve muito trabalho para acabar com o nazismo na Segunda Guerra Mundial, tá? E o racismo. E nessa foto aí da esquerda, você vê uma bandeira confederada, que é uma bandeira racista, supremacista branca dos Estados Unidos, e um nazista, né? E isso se dá a partir desse caldo paralelo da internet.
E no Brasil nós vimos recentemente o pessoal pedindo golpe militar, né? Ditadura AI-5, onde se torturava e matava pessoas. Assim, não tem nada contra as pessoas serem de direita, de esquerda, cada um tem o seu posicionamento político. Mas uma coisa é racismo, nazismo, ditadura, assassinato, tortura. Isso acontece nesse universo paralelo. Próximo, por favor. Aí nós vamos para um problema fora da internet, tá? E que eu não sou especialista, claro, mas a gente dá uma buscada, né? Então nós temos causas, além da internet, para esses incidentes, né, sociopatas em relação às escolas, tá? Né? Então a gente tem uma sociedade sem perspectiva no Brasil, e muito nos Estados Unidos também, em outros lugares onde esses ataques acontecem, muita desigualdade social, falta de oportunidade, pessoas com problema mental, né? Problemas mentais que são graves, né? O próprio bullying, tanto o cyberbullying quanto o bullying, e a exclusão social. Então, essas são causas meio que matrizes desses caras que acabam tendo uma formação maior ainda na internet, ou como se diz, uma complicação do seu quadro a partir da internet. Tá? Tem outro ponto que é meio polêmico, tá? Mas a facilidade de acesso às armas. Existem estudos que sugerem que há uma correlação direta entre acesso às armas e incidentes com segurança nas escolas. O país que mais teve isso, Estados Unidos. Historicamente, o Brasil tinha casos raríssimos. E de 2018 para cá, nós tivemos um aumento de casos e coincidiu com a liberação das armas no Brasil. Eu não consegui nenhum estudo que consiga fazer uma relação de causa e efeito, né, cientificamente comprovável, tá? E no meio acadêmico não há consenso em relação a isso, porque, por exemplo, Suíça, Finlândia, República Tcheca tem uma grande tradição de liberação das armas. Por exemplo, a Suíça não tem exército. Então, cada cidadão tem o seu próprio rifle em casa. Ou rifle, ou sei lá, metralhadora, não sei o que é. E Suíça, Finlândia, República Tcheca não tem ataque às escolas. Então, não é só a liberação às armas, mas tem alguma correlação, sim. Próximo. Aí é onde eu não fico tão confortável para falar sobre as mitigações possíveis. Mas eu diria que a primeira mitigação possível é educação, educação, educação. Tá? Incluir no modelo pedagógico das nossas escolas, desde da mais tenra idade, tá? Realizar seminários sobre não violência, colocar a pedagogia da não violência dentro das escolas, né? Com o passar do tempo, realizar seminários e trabalhos sobre algoritmos, ler os livros a respeito do assunto, fazer atividades em relação aos filmes, né? Eu vou passar mais adiante alguns exemplos que podem ser interessantes, tá? E uma aproximação maior com os pais e a comunidade do entorno. Isso é fundamental para que uma escola tenha sucesso na mitigação desses eventos, tá? Para que a escola seja inserida na comunidade do entorno, que a comunidade do entorno saiba que aquela escola é da comunidade, tá? Então, a participação dos pais da comunidade é importante nesse sentido, tá? Próximo. Bem, quando a gente fala de educação, né, a gente vai lá e olha para a Finlândia, né, porque é um país que é exemplo em termos de educação. E apesar deles não terem esse problema de forma grave lá, eu nunca ouvi falar de também não fiz muita pesquisa, tá? Mas nunca ouvi falar de um caso grave de invasão de escola na Finlândia. Mas eles trabalham em educação, conscientização, políticas e regulamentações, ou seja, tem lei para isso. Se acontece alguma coisa de cyberbullying, é pego, tem punição, tá? Tem programas de prevenção, apoio psicológico para os incels, os potenciais incels, ou seja, as crianças que têm aqueles problemas psicológicos que a gente listou antes, tá? Cooperação com os pais. Na Finlândia, e isso é uma coisa bem interessante lá, e é uma outra realidade em relação ao Brasil, né? Na Finlândia, o filho do rico, o filho do pobre estuda na mesma escola, que não é a nossa realidade, infelizmente. Tá? E a notícia da semana passada, se não me engano, a Finlândia baniu os celulares de sala de aula. E eu acho isso até bem interessante, porque numa sala de aula, além do celular distrair a pessoa, né,
aluno fica ali. Pode fazer o próprio bullying em sala de aula, né? Olha como fulaninho tá ali com, sei lá, tá dormindo. Anyway, ok? Gosto muito da Finlândia. Próximo, por favor. Aí, entrando um pouco na minha área de formação, a gente tem soluções que são técnicas, tá? Que são tecnológicas. Escolas com acesso à internet. É interessante que os alunos sejam autenticados, ou seja, que se saiba o que cada aluno está fazendo, tá? Você, quando tem acesso à internet, normalmente tem um access point, ou um firewall, ou um local, um roteador em que a internet chega, tá? Com usuários autenticados, ou seja, com os alunos, professores, servidores, né? Prestadores de serviço, todos com usuário e senha, você sabe o que cada um está fazendo. E se você tiver o software adequado, tá? Você pode monitorar as tentativas de acessos indevidos. E isso pode gerar um alerta, um alarme, que mostra, olha, fulaninho tá indo em site de pedofilia, fulaninho está entrando num grupo de discussão do Discord, que é um grupo voltado para estupro, distribuição de drogas, ou seja lá o que for. Tá? Esse é um monitoramento que tem que ter um cuidado muito grande, porque tem uma questão ética envolvida, né? Porque você não pode entrar na questão pessoal. Tá? Como o Sérgio falou na apresentação anterior, você tem que ter uma política de segurança da própria escola, política de segurança de utilização da internet, em que mostra, olha, você pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Se você fizer isso, a punição é tal. Então é interessante que você tenha esse tipo de coisa também. Tá? Eu já trabalhei para o governo do estado do Rio de Janeiro e sei que, por exemplo, a SEDUC, as escolas da SEDUC já são cobertas por firewall. Então você pode ter esse tipo de controle na borda de cada escola. Tá? Não sei como está a implementação, porque quando eu saí ainda estava no início. Tá? Mas eu não sei como é a rede de internet da Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias, mas seria algo que seria interessante de se trabalhar, né? De você conseguir colocar firewall e controle de acesso em todas as escolas. Não sei se todas têm acesso à internet ou se não, mas isso é algo interessante de se ver e de se monitorar. Tá? O governo do estado lançou recentemente o app Rede Escola, tá? Que ele é o seguinte, você instala o aplicativo, parece que vai ser possível usar para professores, funcionários e inclusive alunos, e ele funciona como um botão de pânico, você aperta um botãozinho e a polícia chega, no melhor dos mundos, é claro, né? O problema que eu vejo de cara nisso aí é que o aluno vai dar trote, só para ver a polícia chegar, e vai acabar descredibilizando essa ferramenta, acho. Mas está no início, está sendo implementado ainda, tá? Isso são medidas técnicas que poderiam ser utilizadas na escola ou na rede que cobre a escola. Tá? Em casa, tem um negócio chamado controle parental, tá? Que é o controle que os pais podem fazer nos acessos à internet. Muitos dos access points, o roteador, aquele negocinho que é a Vivo, a Claro, a Oi, entrega na sua casa, TIM, e a partir daquilo ali, a internet aparece lá como mágica, Wi-Fi. Muitos deles têm controle parental. E você pode ver o que os seus filhos estão fazendo a partir dos computadores deles, ou o que eles estão acessando. Alguns mais avançados, como esses três que eu listei aí, o Google, NetGeo e TP-Link, com esses nomes, eles possuem esse controle parental e você pode definir o que vai ver, o que não vai ver. Alguns têm até antivírus que impede a entrada de vírus, tá? E tem firewall também, então é interessante. Tem um custo envolvido aí, claro, mas vale a pena. Mas mesmo esse que as empresas de telefonia instalam na sua casa, normalmente tem algum nível de controle parental. É uma questão de você ir lá e configurar e aprender a mexer. Tá? Ou pedir para aquele seu conhecido que entende informática mexer lá. Existem programas para controle parental que funcionam também em PC e celular. Um que me foi indicado por um cara que conhece bastante do assunto é o ESET, Control Parental. Vale a pena. Tá? E uma outra alternativa, quando o computador é da família, né, que o computador fique em um local visível e que os pais vejam sempre que possível o que o filho está fazendo.
para evitar que tenham acessos indevidos, né? Ou pelo menos inibir, né? Vamos dizer assim. Sabemos que isso é difícil quando se trata de notebook, celular, mas é uma hipótese. É claro que esse tipo de controle, em hipótese alguma, mesmo porque se eles quiserem burlar, eles vão burlar. Crianças são melhores do que nós nesse aspecto. O que funciona realmente é uma atitude educacional, educativa, confiança, e você realmente mostrar que você está interessado, quais são os riscos. Uma conversa sincera, eu acho que funciona melhor. Próximo, por gentileza. Tinha passado uma mais, né? Pode voltar, por favor? Tá, próxima. Bem, aqui eu faço algumas indicações, né, sobre esse tema. Não tem muito a ver com segurança da informação especificamente, mas tem a ver com o que a gente falou aqui, tá? Tiros em Columbine é um documentário que fala sobre um dos ataques às escolas lá nos Estados Unidos, tá? E ele fala muito sobre a questão das armas, por que tem ataques nos Estados Unidos e não tem no Canadá, que são dois países bastante parecidos, tá? The Stanford Prison Experiment. Sempre Stanford, né? A internet nasceu em Stanford e Stanford tem feito pesquisas muito interessantes. Em resumo, é uma pesquisa em que eles em Stanford pegaram pessoas, uma pesquisa de cunho social, tá, sociológico, pegaram pessoas meio que aleatoriamente e disseram: olha só, vocês são presos. Esse grupo aqui é um grupo formado por presos. Esse outro grupo aqui é um grupo formado por policiais, por agentes prisionais. Em pouquíssimo tempo, os agentes prisionais estavam abusando dos prisioneiros, inclusive com tortura. Foi um projeto de pesquisa que foi interrompido. A Onda é um filme muito interessante também, em que mostra um professor fazendo um experimento com seus alunos sobre fascismo especificamente. Ele começa a fazer coisas e os alunos vão seguindo naquela ordem, e quando eles veem, estão num processo completamente de cooptação. É interessante, é um bom filme para se discutir em sala de aula. O Dilemas das Redes está na Netflix, tá? E fala sobre os algoritmos e como funciona. Muito, muito interessante, muito acessível. Eu falei muito rapidamente sobre a Caverna de Platão e tem na internet uma palestra muito grande da professora Lucilena, que vale muito a pena ver, tá? E se não puder ver, tem a própria República de Platão, capítulo 7, fala só sobre a Caverna de Platão. E do mesmo experimento de Stanford tem um livro, né? The Stanford Prison Experiment. Ok? Próximo. Bem, aí estão os meus contatos, quem quiser, por favor. Tá? E ficamos abertos para perguntas, né? Acho que a Kate vai interromper agora. Próximo slide. Obrigado. Nós que agradecemos, Reinaldo, o seu término com esse personagem da minha infância é ótimo. Ultrapassei quantos minutos do tempo? Desculpa. Não, tá? Relaxa. Não vamos pensar sobre isso. Vamos pensar que foi ótimo a apresentação.